O dia do aniversário costuma ser sinônimo de celebração, alegria e encontros especiais. Mas para algumas pessoas, essa data marcou não o início de um novo ciclo, e sim o encontro com o inexplicável. Neste compilado, 7 relatos assustadores revelam como o sobrenatural pode escolher justamente o dia mais significativo de suas vidas para se manifestar. Experiências que deixaram marcas profundas e transformaram comemorações em verdadeiros pesadelos. No meu aniversário de 34 anos, comecei a ver pessoas caindo do céu. Não corpos. Pessoas vivas caindo em câmera lenta, gritando silenciosamente. Estavam em posição fetal ou com as mãos cobrindo os rostos. Caíam lentamente, como se o tempo estivesse travado. Ninguém mais via. Só eu. Conforme o dia passava, elas se aproximavam mais do solo. Quando a meia-noite chegou, a primeira bateu no chão. O impacto não fez som. Ela abriu os olhos e me encarou. Você devia ter morrido conosco. Agora, todo ano no meu aniversário, mais deles caem. Aproximam-se. Um dia, todos vão alcançar o chão. E então será minha vez de cair. No ano seguinte, contei as pessoas no céu. Eram 12. Cada uma com um rosto que eu sentia quase reconhecer. Como vultos da infância. Como pesadelos de que esquecemos ao acordar. Na terceira vez eram 19. Eu já não saía mais de casa nos aniversários. Trancava portas e janelas. Desligava o telefone. Passava o dia olhando para cima, esperando que mais rostos aparecessem. E apareciam. Mais perto, mais nítidos. Olhos acusadores, bocas contorcidas no grito mudo. No meu aniversário de 37 anos, reconheci o primeiro rosto. Mirella. Ela era minha colega na República da faculdade. Um incêndio matou 7 pessoas ali. Há anos. Culpa de um vazamento de gás? Disseram. Mas eu sabia a verdade. Eu escapei antes do fogo começar. Eu ouvi o estalor. Eu senti o cheiro. Mas saí sem avisar ninguém. Me disseram depois que se alguém tivesse batido nas portas, todos teriam conseguido sair. Mas eu corri. Corri e nunca contei. Agora Mirella estava caindo do céu. E ela me olhava como se nunca tivesse parado de cair desde aquela noite. No aniversário de 38 vi Jonas. Ele era do acampamento. Tínhamos 12 anos. Ele desapareceu depois de cair no lagoão. Ninguém achou o corpo. Eu o empurrei. Por brincadeira, eu dizia. Mas ele não sabia nadar. Eu também não disse a ninguém. Fingi que não vi. Fingi que fui o primeiro a notar que ele sumira. No aniversário de 39 a chuva aumentou. 36 pessoas. Todos os rostos de um passado enterrado. Alguns eu nem lembrava. Outros eu nunca quis lembrar. O que me assombrava não era a queda em si, mas o que acontecia quando tocavam o chão. Eles levantavam. Caminhavam até mim. Não falavam. Só olhavam. Como se esperassem. Como se contassem os dias. No aniversário de 40, o céu estava coberto. Mais de 100. Todos suspensos. E uma voz sussurrou dentro de mim. O peso dos vivos é o silêncio. O peso dos mortos, a lembrança. E então, eu entendi. Cada um deles era uma lembrança que tentei apagar. Um pecado sem confissão. Uma fuga sem arrependimento. Eles caíam devagar porque meu tempo ainda não tinha terminado. Mas quando todos estivessem no chão, não haveria mais tempo para correr. Hoje é meu aniversário de 41. Olho pela janela. Faltam apenas 3 corpos no céu. Eu reconheço o último deles. Sou eu. Estou sorrindo. Meus amigos prometeram uma festa surpresa no meu aniversário de 30 anos. Me pediram para chegar às 19 horas em uma casa alugada por eles. Quando cheguei, a porta estava aberta, mas a casa estava silenciosa. Surpresa, gritei. Nada aconteceu. Entrei, fui até a sala e vi os balões, o bolo, os chapéus de festa. Mas não havia ninguém. Peguei meu celular para ligar para alguém. Sem sinal, tentei sair. A porta não abria.
As janelas estavam pregadas com tábuas que eu não tinha notado antes. A música começou sozinha. Parabéns para você. Em um ritmo lento, distorcido, vozes cantavam, mas ninguém aparecia. Então vi as sombras dançando ao redor da mesa. Me aproximei e percebi. Não era uma festa para mim. Era um velório. O meu. As vozes continuavam cantando aquela versão grotesca de parabéns e as sombras ao redor da mesa giravam em círculos lentos, como se dançassem em algum tipo de transe fúnebre. Meus olhos foram atraídos para o centro da mesa. Onde antes eu achava que havia um bolo, havia um caixão pequeno, coberto por flores murchas. Tive que olhar 2 vezes para acreditar. E quando finalmente me aproximei, meu coração congelou. Minha foto estava lá. Um retrato meu sorrindo emoldurado por velas pretas abaixo da imagem, meu nome completo e uma data de nascimento. A outra data, o dia de hoje. Recuei, em pânico. Isso é uma brincadeira. É só uma brincadeira horrível, gritei, esperando que meus amigos pulassem de trás de algum canto, rindo, mas a única resposta foi um sussurro que parecia vir das paredes. Você chegou tarde. As sombras pararam de dançar. Lentamente viraram-se para mim. Não tinham rostos, mas havia algo nos contornos que me parecia familiar. Uma delas se aproximou e estendeu uma mão. Relutante, olhei com mais atenção e percebi o bracelete. Aquele bracelete que eu mesmo tinha dado para minha amiga Lila no nosso último aniversário. Eu não a vi há meses. Lila? Murmurei. A sombra não respondeu. Apenas apontou para o andar de cima. Sem saber por quê, subi. Cada passo rangia como um grito abafado. No corredor, uma única porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado e encontrei um quarto infantil. Um velho toca-fitas tocava a música de Parabéns em loop, agora quase inaudível. No centro do quarto, uma caixa de brinquedos estava aberta. Dentro dela, algo se movia. Cheguei mais perto. Era uma fita VHS antiga, com meu nome escrito em marcador vermelho. Tremendo, levei a fita até a sala e encontrei uma TV velha com videocassete. Coloquei a fita. A gravação era caseira. Uma criança, eu, soprando velas. Ao fundo, minha mãe, meu pai e amigos que não via desde a infância. Mas a alegria durou pouco. A imagem tremeu. A festa virou gritaria. A câmera caiu. Alguém, fora de quadro, começou a berrar meu nome. A tela ficou preta. Então, uma frase apareceu em letras brancas, tremulando. Você nunca passou dos 7 anos. Minha respiração falhou. Lembrei. O acidente. O lago. A festa no sítio. Eu caí. Me afoguei. Mas, se isso for verdade, quem viveu os últimos 23 anos? A casa tremeu com um estrondo surdo. As sombras me cercaram outra vez, mais próximas, mais reais. Uma delas falou, pela primeira vez, com uma voz que parecia vir de dentro da minha própria mente. Você insistiu em continuar. Agora chegou a hora de aceitar. Senti um frio subindo pelas pernas. As velas ao redor da minha foto se apagaram uma a uma, as sombras se fundiram, formando uma única figura escura, que se ajoelhou diante de mim. Feliz aniversário, disse. E tudo ficou escuro. Quando os verdadeiros amigos chegaram à casa, encontraram tudo vazio. Sem balões, sem bolo, sem sinais de que alguém havia estado lá. A única coisa estranha era um antigo retrato em cima da lareira. Uma criança de 7 anos com um chapéu de festa, sorrindo para sempre. No meu aniversário de 21 anos, à meia-noite, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi, pensando que era algum amigo brincando. Feliz aniversário. Estamos esperando por você. A voz era infantil, mas sem emoção. Ríspida. Desliguei, achando que era trote. À 00:03. Outra ligação. Você não deveria ter apagado a vela. Agora a voz parecia próxima, como se estivesse do outro lado da porta. Tranquei tudo, apavorado. À 00:06 ouvi batidas na janela do meu quarto.
No terceiro andar. Uma voz mais grave agora. Você nasceu para nós, não para eles. Então, a cada aniversário, à meia-noite em ponto, recebo a mesma ligação. Eu não atendo mais. Mas as vozes ainda sussurram meu nome do lado de fora da janela. No meu aniversário de 25 anos, decidi investigar. Já não dormia há dias. Estava esgotado. As vozes vinham mesmo sem o telefone tocar. Sussurros nos espelhos, vultos no canto dos olhos. E sempre à meia-noite. Minha mãe nunca quis falar sobre o meu nascimento. Dizia apenas que eu tinha vindo num momento complicado. Então fui atrás do registro no hospital onde nasci. Mas não havia ficha no meu nome. Apenas uma anotação em um caderno antigo de parteiras aposentadas. Nascimento, 8/6/2000. Meia-noite. O sétimo. Queima de vela antes da hora. Ligação incompleta. Procurei a mulher que escreveu isso. Dona Ramira. Velha, olhos esbranquiçados. Quase não falava, mas quando mencionei meu nome, ela ficou pálida. E disse: era para você ter ficado. Era para ser o último. A vela era o elo. Alguém soprou antes da hora? Te puxaram de volta? Ficar onde? Perguntei gelado. Ela apenas murmurou. Do outro lado. Voltei para casa mais confuso do que nunca. Naquela noite, deixei uma vela acesa no quarto. Tranquei tudo, mas às 23h59 o fogo se apagou sozinho. E à meia-noite, a ligação veio. Não atendi, mas o celular queimou em minhas mãos. Literalmente. Um cheiro de cera derretida tomou o quarto. E então eles entraram. Não pela porta. Não pela janela. Como se escorressem pelas sombras. 3, 4, 7 figuras, como crianças sem rosto, olhos opacos, pele pálida demais. Você soprou. Você nos traiu. Disseram em coro. Caí de joelhos tentando explicar que eu era só um bebê, que não me lembrava de nada. Mas então, ela apareceu. Minha irmã, a que nasceu morta, 1 ano antes de mim. A que nunca conheci. Reconheci seu retrato no instante em que ela sorriu. O mesmo sorriso da foto antiga que minha mãe escondia. Eu te empurrei de volta, ela disse. Eu fiquei. Agora, trocamos. Acordei em um hospital psiquiátrico. Dizem que fui encontrado em estado catatônico, murmurando não apague a vela sem parar. Mas algo está errado. Meu reflexo não se move como eu. E à meia-noite a vela no meu quarto acende sozinha. E do outro lado do espelho, vejo 7 silhuetas, esperando o momento certo de ficar em meu lugar. Fiz 17 anos naquela noite. Meus pais prepararam um bolo simples e minha mãe insistiu para que eu apagasse as velas e fizesse um pedido. Havia 17 velas, mas, estranhamente, uma delas não acendia. Tentamos várias vezes, até que acendeu sozinha, com uma chama negra densa que parecia sugar a luz ao redor. Apaguei as velas. Todos aplaudiram. Menos aquela. A chama negra permaneceu imóvel. Na mesma madrugada, meus pais desapareceram. A casa estava intacta, mas não havia vestígios deles. Só o bolo ainda na mesa e a vela negra, acesa novamente. No espelho da sala, escrito com algo vermelho e espesso. Você pediu, agora está sozinho. E eu juro por tudo, eu não desejei isso. Chamei a polícia. Os vizinhos, até meus tios. Ninguém tinha pistas. Ninguém viu nada. E todos achavam que eu estava em choque, inventando coisas por causa do desaparecimento. Mas eu sabia o que vi. A vela negra continuava lá, acesa, consumindo-se lentamente, mas sem nunca diminuir. Na noite seguinte ouvi passos no andar de cima. Corri na esperança de encontrar meus pais. O quarto deles estava vazio, mas a cama parecia afundada, como se alguém ainda estivesse deitado ali. No espelho, outra frase escrita com a mesma substância vermelha. Falta você. A partir dali, comecei a ter sonhos. Sempre a mesma sequência. Eu, parado diante de um espelho, vendo-me mais jovem, mais inocente, soprando as velas de um bolo.
Mas quando chegava a última, a chama negra se alargava e me engolia. Acordava suando, com gosto de cera na boca. Decidi vasculhar o porão. Era o único lugar da casa que ainda me causava arrepios. Lá embaixo, entre caixas antigas, encontrei uma com o nome Votos rabiscados. Dentro, uma única folha de papel envelhecido com uma anotação à mão da minha avó, morta há anos. Nunca use a vela 17. É o elo. O desejo dela sempre será atendido, mas cobra com solidão. Havia também uma pequena caixa preta, de madeira escura. Dentro, um espaço vazio. A vela, percebi, deveria estar ali. Ela pertencia à família há gerações. Minha avó, segundo minha mãe contava, sempre fazia questão de apagar todas as velas nos aniversários. Nunca deixava que acendessem a última. Voltei à sala e encarei a vela. A chama dançava lentamente, escura como um buraco no mundo. Peguei-a com cuidado e, sem saber porquê, levei-a até o espelho. Se você me quer, me leve, falei. Mas traga meus pais de volta. A vela se apagou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Depois, senti algo atrás de mim. Virei devagar e vi minha mãe em pé com os olhos marejados. Meu pai surgiu logo depois. Estavam pálidos, como se tivessem saído de um pesadelo. Onde estávamos? Minha mãe perguntou, confusa. Eu só lembro de você apagando as velas. Na mesa, o bolo ainda estava lá, mas não havia mais vela alguma. Nem mesmo cera, nem mesmo calor no ar. Naquela noite dormi entre eles, como quando era criança. Mas quando acordei, a casa estava vazia novamente. Só eu. E no espelho, uma nova mensagem. Desejo cumprido. Resta apenas a vela. Corri até a caixa no porão. Lá estava ela, intacta, pronta para ser acesa de novo. Mas desta vez, eu não vou fazer pedido algum. Eu só espero nunca mais fazer aniversário. Aos 10 anos, ganhei um ursinho de pelúcia diferente. Era velho, com olhos costurados e manchas escuras nas patas. Meus pais disseram que compraram num brechó. Naquela noite, acordei com o som de passos pequenos. Olhei para o chão. O urso não estava mais na prateleira. Estava ao lado da minha cama, olhando para mim. Voltei a dormir tentando convencer a mim mesmo que era a imaginação. Na manhã seguinte havia arranhões na parede, como se algo tivesse sido arrastado. Meus pais riram, acharam que era eu. Mas naquela noite, sonhei com uma criança gritando dentro do urso, presa, implorando para sair. Joguei o brinquedo fora no dia seguinte. Mas toda vez que faço aniversário, ele aparece de novo no meu quarto, no mesmo lugar. No meu aniversário de 15 anos, ele estava lá outra vez. Mesmo velho, os olhos pareciam mais fundos, como se guardassem alguma coisa. Eu não gritei. Só encarei. Senti um frio subir pelas costas quando percebi que naquele ano as manchas nas patas estavam maiores e vermelhas. Decidi investigar. Esperei meus pais dormirem e levei o urso até a garagem. Peguei uma faca de churrasco, sentei no chão e cortei a barriga de pano. Dentro dele havia algo que não deveria estar lá. Um pedaço de papel embolorado e rasgado, com caligrafia infantil. Eu sou o Jonas, tenho 7 anos. Ele me pegou. Tá escuro aqui. Por favor, me tira daqui, não quero ser o urso. O chão pareceu sumir sob mim. Passei horas lendo e relendo aquilo. No dia seguinte, fui até o brechó onde meus pais disseram ter comprado o brinquedo. Estava fechado havia anos. Mas a dona, uma senhora que morava nos fundos, me reconheceu antes que eu falasse qualquer coisa. Você tem o urso, ela murmurou, com os olhos vazios. Ele sempre volta. Nunca consegui queimar. Nunca consegui enterrá-lo. É um feitiço antigo. O espírito da criança fica preso no objeto até alguém ouvir de verdade. O Jonas, sussurrei. Ele grita nos meus sonhos. A velha assentiu, triste. Ele foi meu neto. Sumiu em 1982. Só encontrei o urso. A polícia nunca acreditou.
Mas eu sei, ele está aí dentro, esperando alguém que o escute de verdade. Voltei para casa. Naquela noite, antes de dormir, coloquei o urso no colo e falei em voz alta: Jonas, eu te escuto. Foi a pior noite da minha vida. Gritos, imagens de um porão, correntes, uma voz grave dizendo: agora você é meu, ecoavam no escuro. Mas ao amanhecer, o urso não estava mais no quarto. E pela primeira vez desde os 10 anos, ele não voltou no meu aniversário seguinte. No lugar onde ele costumava aparecer, encontrei apenas o bilhete: obrigado por me libertar. Cuidado, ele ainda está procurando outra criança. Ganhei um quadro de presente no meu aniversário de 38 anos. Um retrato feito por um artista obscuro, contratado pela minha irmã. Era eu com um fundo escuro e um olhar que não me pertencia. Nos dias seguintes, o retrato começou a mudar. Primeiro, o fundo. Depois, meus olhos, que pareciam cada vez mais fundos e apagados, comecei a sentir dores como se estivesse sendo sugado. Fiquei pálido, sem energia. Os médicos não achavam nada. Na manhã do 7º dia após meu aniversário, olhei o quadro e vi. Minha imagem estava morta, pálida, caída. E naquele exato momento, senti meu coração parar. Só que eu continuei de pé. Vazio. O quadro agora vive. Eu sou apenas a sombra que sobrou dele. Nos dias seguintes percebi que ninguém mais me notava direito. Meus colegas passavam por mim como se eu não estivesse ali. Meus reflexos nos espelhos eram opacos, desfocados. Às vezes, nem apareciam. Falar era difícil. Era como gritar debaixo d'água. O quadro, por outro lado, florescia. A pintura estava cada vez mais viva. Minhas bochechas tinham cor, os olhos brilhosos, até os detalhes do fundo mudavam com o tempo. Era como se ele absorvesse a vida que me restava e a transformasse em arte. Desesperado, fui atrás do artista. Demorou dias, mas encontrei seu nome: Benedict Varenne, um pintor francês desaparecido nos anos 1950. Mas suas obras ainda circulavam entre colecionadores privados. Um antiquário do centro me contou, com a voz baixa, que Benedict era conhecido por suas pinturas espelhur. Retratos tão perfeitos que roubavam mais que a imagem. A história era sempre a mesma. O modelo adoecia, definhava, até restar só um vazio, e o quadro seguia, cada vez mais radiante. Minha irmã ficou horrorizada quando contei. Jurou que achou o artista pela internet e que ele usava outro nome. Mas o estilo era o mesmo. Ela me levou até o ateliê. O homem que nos recebeu, um tal de Sr. Noer, usava luvas pretas, óculos escuros e não tinha reflexo. Seu espírito já foi assimilado pela obra. Ele disse, sem emoção: mas há uma saída. É cruel, mas é a única. Ele abriu um armário e tirou uma moldura em branco. Alguém precisa substituir você. Precisa ser pintado com sinceridade, com conexão emocional. A obra precisa querer essa alma mais do que a sua. Olhei para minha irmã. Ela também olhou para mim, em silêncio. Eu não pedi, mas ela entendeu. Na noite seguinte, o retrato dela estava na moldura. O fundo escuro, os olhos assombrados. Ela caiu em sono profundo e no quadro, uma chama de vida surgiu, a minha. Agora, ando entre os vivos novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo do armário, coberto por um pano grosso, está o novo quadro. E às vezes à noite ouço batidas vindo de dentro da tela. Ela ainda está lá. E o quadro ainda tem tinta suficiente para mais alguém. Fui passar meu aniversário de 25 anos em um hotel antigo no interior, buscando fugir da cidade. O atendente disse que todos os quartos estavam cheios, exceto 13. Hesitei. Ele pareceu constrangido, mas aceitei. O quarto era abafado, com cheiro de ferro e algo podre. Às 23 horas, ouvi uma risada abafada dentro do guarda-roupa. Fui verificar, e quando abri, vi a mim mesmo, mas morto, pendurado.
os olhos esbugalhados me encarando. Pisquei, e ele sumiu. Saí correndo para a recepção, mas o saguão estava escuro, coberto de poeira e teiteias. Não havia sinal de recepcionista. Os jornais na parede marcavam a data, 28 de maio de 1975. O mesmo dia e ano do meu nascimento. Tentei abrir a porta de saída do hotel, mas ela estava emperrada, como selada por dentro. Bati, gritei, mas o som parecia morrer no ar pesado daquele lugar. O relógio antigo no saguão marcava 23h13. O mesmo horário em que eu tinha visto meu corpo. Voltei cambaleando até o corredor. As luzes tremeluziam. O número dos quartos estava diferente. O 14 era agora 12 e o 13 simplesmente não existia mais. O lugar parecia respirar, como se o prédio fosse um organismo vivo e eu tivesse entrado no estômago dele. Voltei ao quarto 13, ou o que restava dele. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o guarda-roupa estava escancarado e vazio, mas o cheiro de ferrugem e carne apodrecida piorara. Um bilhete jazia sobre a cama, escrito à mão com uma letra trêmula. Você voltou. O ciclo se completa. Tentei entender. Voltei onde? Ciclo de quê? Foi então que vi o espelho da penteadeira embaçar sozinho. Palavras surgiram como se escritas por dedos invisíveis. Você nasceu morto. O quarto te esperou desde então. Minha mente girava. Lembrei do que minha mãe costumava sussurrar quando pensava que eu não ouvia. Ele não deveria ter sobrevivido ao parto. Morreu por 2 minutos. E depois voltou, diferente. Será que eu nunca deveria ter nascido? Será que aquele quarto era uma rachadura no tempo? Uma porta entre 2 mundos? Um lugar onde o que foi e o que deveria ter sido se encontravam? Na parede, as fotos antigas em preto e branco mostravam hóspedes sorridentes. E entre eles, meu rosto. Não envelhecido, não modificado. Eu, exatamente como sou hoje, em todas as fotos. Na última, datada de 28 de maio de 1925, eu estava ao lado de um grupo de pessoas com olhos ocos e sorrisos rígidos. Atrás, a placa, funcionários desaparecidos do Hotel Redenção. Quarto 13 interditado após tragédia. Um zumbido começou nos meus ouvidos. O espelho começou a rachar. Quando olhei novamente, meu reflexo sorria, mas eu não. Meu reflexo se moveu sozinho. Ergueu a mão e me acenou, enquanto uma corda aparecia atrás dele. A mesma do guarda-roupa. Tentei gritar, mas a voz não saía. Minha visão escureceu. Dizem que o Hotel Redenção pegou fogo em 1976, um ano após um hóspede ter sido encontrado pendurado no quarto 13. Ele não constava nos registros. Nem seu nome, nem sua reserva. Dizem que, às vezes, no dia 28 de maio, o quarto reaparece por algumas horas. E que quem entra, não sai mais. Olá, eu sou Clá. Uma história intrigante, não é? Mas, e se fosse real? Lembre-se, ao cair da noite, nunca abaixe a guarda. Mantenha os olhos abertos, pois o perigo pode estar à espreita onde menos se espera. Sua segurança é crucial para nós, nossos preciosos telespectadores. Proteja-se. Ah, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem ser apenas ficção, ou talvez não.